O cenário para oferta de milho é de total arroxo. A expectativa é que 2021 entre também com uma situação de falta do cereal e valores para a saca, para a tonelada de milho lá em alta. E de acordo com a análise dos nossos amigos do Banco Itaú BBA, o arroxo para cenário para milho, ou seja, oferta, ela deve continuar assim por 5 anos, é o que nós vamos conferir nesta entrevista realizada por Walter Puga Júnior. Estudos do Itaú BBA mostram que a demanda por milho no mercado mundial deve mudar muito nos próximos anos. Eu tenho aqui comigo César de Castro Alves, que acompanhou esse estudo, contribuiu para a elaboração desse estudo e acompanha a evolução do mercado chinês de produção de suínos, que vai demandar muito milho. César, mais uma vez, obrigado, você sempre disponível, para esclarecer os estudos que vocês fazem no Itaú BBA. Eu pergunto, César, o que vai ocorrer no mercado do milho que vocês conseguiram já perceber? E isso vai ocorrer rapidamente, nos próximos anos. Bom dia, Puga. Olha, obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta aqui com vocês no canal do Boi. Olha, a gente fez um estudo, um mergulho até, eu diria, profundo. Foi um dos estudos mais importantes que a gente fez esse ano e mais trabalhoso também. A gente mergulhou nas estatísticas de ração, de produção de carnes da China, pegamos todas as produções de carnes, transformamos isso em ração e desenhamos 3 cenários para frente, dos próximos 5 anos, de o que pode ser a demanda de grãos, e aí nós estamos falando de milho, de farelo de soja, se a China seguir esse caminho que ela aparentemente tem mais do que claros sinais de que ela está perseguindo a reconstrução do rebanho de suínos, e basicamente, para quem não está familiarizado com o assunto, a China ela tinha um enorme estoque de suínos e produzia metade da carne suína consumida no mundo e com metade do rebanho. Até o ano de 2018, uma doença chamada peste suína africana liquidou talvez 40% desse rebanho, e agora a China está reconstruindo o rebanho suíno num processo totalmente tecnificado, baseado em granjas modernas e de alta biossegurança, mesmo porque a doença continua circulando no país. Então, toda essa nova suinocultura chinesa ela vai demandar um volume colossal de milho e de farelo de soja. E nos chama a atenção que, recentemente, eles informaram que desejam ter uma autossuficiência em carne suína até 2025 da ordem de 95%. Isso significa, Puga, que hoje o comércio, a importação de carne suína da China é da ordem de 5 milhões de toneladas, isso volta a ser 2,5, talvez menos de 3, quando isso acontecer. Então, abre uma janela muito grande para importações de soja, sem dúvida, que eles já são dependentes, para esmagar e fazer farelo internamente, e uma enorme também demanda de milho, que eles já são grandes produtores, historicamente sempre foram praticamente autossuficientes, mas não conseguirão ser mais, porque isso já está acontecendo, a gente já tem visto fortes vendas, não só de soja, mas de milho também, o comércio de milho aquecendo, crescendo, o trade de milho em função dessa nova suinocultura chinesa, e isso acho que muda totalmente as forças, é o assunto, sem dúvida, mais importante para proteínas animais e para grãos. Então, no frigir dos ovos, isso vai significar aí uma necessidade adicional de milho próxima aí de 100 milhões de toneladas e soja 30 milhões de toneladas a mais em 5 anos, a mais além só o crescimento, Então, são números assim absolutamente expressivos e que, obviamente, estão baseados no cenário de que eles vão conseguir alojar 650 milhões de cabeças, vão abater esse volume até 2025. Agora, o que é curioso, Puga, é que parece uma coisa muito distante e muito difícil de ser feita, mas existem vários sinais, desde os investimentos que estão sendo feitos nas granjas por lá, os números da recuperação do rebanho, projeções de crescimento da produção de carnes. Então, são reiterados sinais de que isso está acontecendo. E uma coisa que poderia, que sempre foi uma dúvida, é se não faria sentido a China deixar um pedaço dessa grande demanda de consumo que eles têm doméstico para as importações, para não ficar totalmente
construir, vamos dizer assim, o que seria uma bomba relógio suscetível a outra doença. Mas não, eles estão perseguindo, sim, essa quase autossuficiência, né, 95%. E para nós, Puga, que hoje temos praticamente toda a nossa exportação de carne suína direcionada para a China, e esse ano vai ser um recorde histórico, acima de 1 milhão de toneladas, um volume muito grande, a gente acha que essa janela pode fechar quando a China estiver de volta ao jogo, e aí a gente vai ter que encontrar outros mercados, né, para poder colocar a nossa carne suína, porque nós subimos de nível e estamos subindo, né, na produção. Então, para o futuro da exportação brasileira de carne suína, eu acho que é um grande ponto de atenção. E para a demanda de milho e mesmo de soja, é uma grande oportunidade, e o Brasil tem condição de ser protagonista nessa inserção de mais grão no mundo. Mas é claro que nós vamos ter que fazer muitas lições de casa aí que passam pela boa organização de como é que vai ser esse crescimento e, obviamente, os preços. Normalmente, quando você tem uma demanda muito grande, os preços eles ajustam isso, né? Então, pode ser um cenário bom aí para preços e difícil em termos de custo de produção para a indústria de carnes intensiva em ração doméstica, né? Lógico. Então, eu gostaria, te interrompendo, eu gostaria que você alertasse pelo seguinte: se nós vamos produzir milho e exportar esse milho, a indústria brasileira, a produção de suínos e de frangos, pode ser afetada pelos preços mais altos do milho, não? Exatamente, ela está totalmente inserida nessa dinâmica, né? No passado o Brasil tinha uma produção relativamente grande de milho, mas uma exportação menor, bem pequena, e era, vamos dizer assim, mais fácil encontrar um milho barato na época de safra. Esse ano já está sendo um ano muito estranho, né? Diferente, que a gente teve uma boa produção e está muito alto o preço do grão. Então, se a gente caminhar para essa suinocultura chinesa moderna, isso vai virar um novo normal, né? Nós teremos uma mudança, então, nesse mercado. Vamos lá. A projeção de vocês, segundo dados que já foram divulgados, é de que a China passaria de importar 7 milhões de toneladas para 88 milhões de toneladas em apenas 5 anos. Essa projeção, ela é razoável? Não é exagerada demais? Puga, essa projeção é conservadora. Se a China conseguir alojar os suínos, né, como ela vem fazendo, a gente traça uma reta de continuidade do que está acontecendo até agora. Pode acontecer uma nova doença lá e dizimar novamente tudo isso. Mas como está sendo feito com alta biossegurança, nós consideramos uma conversão de ração que vai se intensificar, porque antes era tudo fundo de quintal, esses suínos eles não comiam ração e hoje comem, né? Então, a gente faz uma conta de modo que quando chega lá em 2025, a quantidade de ração para converter em cada carne suína, né, cada quilo de carne suína, ainda vai ser 25% menor do que o nível tecnológico brasileiro, só para não superestimar o cálculo, tá? E a gente considerou nesses números, né, nas outras carnes, né, que tem frango, tem poedeiras, tem peixe, tem boi, leite, a gente considerou tudo isso com taxas bem baixas de crescimento e sem alteração de composição da ração. Então, é tudo como está sendo feito hoje, crescendo marginalmente essas produções, né? Frango, o porco, cresce lá seus 2%, 3%, o porco não, o frango, o ovo, que são baixas taxas, e toda essa diferença está na suinocultura mesmo. Mas, olha, se você pensar em que hoje os abates são 450 milhões de cabeças, e isso vira 650 em 5 anos, é até conservador esse número da demanda de milho, que vira praticamente 80 milhões de toneladas. A gente tomou muito cuidado para ser conservador nos cálculos, mas é claro, Puga, que eles precisam conseguir colocar 650 milhões de cabeças alojadas, comendo milho e farelo para isso acontecer, tá? Agora está indo exatamente nessa direção e até bem mais rápido. Pode ser que nem seja lá em 2025, e sim antes, que eles consigam obter isso. Eu não duvidaria da força chinesa em alcançar esse objetivo, dado o esforço que o país tem empenhado nisso. Bom, então, resumindo, indo bem ou indo mal esse crescimento de produção de suínos na China, o fato é que milho barato
já entrou para a história. Daqui para frente, o preço tende a ser mais alto. E olha que nós nem estamos falando em possíveis problemas climáticos que sempre acometem as nossas produções, né, Pulga? Então eu acho que sim, não tem mais a festa de comprar milho da mão para a boca na safra sem preocupar com uma estratégia de originação de grãos antecipada, não. Bom, você acaba de ouvir aí o recado muito claro, né? Os estudos do Itaú BBA, elaborados por Guilherme Belotti, também pelo César de Castro Alves, são conhecidos no mercado e fica aí o alerta, produtor de milho, quem trabalha com suínos, o mercado está mudando e vem aí o que podemos chamar de quase que uma revolução, como ressaltava recentemente o jornal Valor Econômico.